Olá, olá pessoas! Voltamos para mais uma aula de Arduino. Estamos aqui novamente para falar hoje sobre a comunicação USART. Vamos falar de fato sobre uma das comunicações. Vamos identificar características que estão aí nessa nossa comunicação, coisas que vão ser importantes, as funções e também hoje vamos também envolver uma aplicação com essa comunicação. Comunicação USART, senhoras e senhores, vamos lá. Olha só, a comunicação USART é a mais comum, a mais fácil, a mais simples e também a mais utilizada dentro aí da grande variedade de comunicações que a gente tem com o Arduino. Comunicação USART, vocês vão ver que ela é muito fácil, muito simples mesmo e é muito utilizada tanto aí para simulações, testes, verificar qual que é o valor de uma variável, verificar se existe alguma parte do seu código que está por um acaso travando, que ela não está fluindo. Então, comunicação USART ela vai ser utilizada para esses fins, para diversas outras aplicações. Então, a gente tem aí também a possibilidade de, quem sabe, fazer uma comunicação também com outros dispositivos. Então, dentro dessa lógica da comunicação USART, mostro para vocês aqui um Arduino real, como que a gente vai conseguir identificar essa comunicação. No caso do Arduino Uno, ela está aqui nos pinos 0 e 1, o TX e o nosso RX da comunicação USART. Bom, neste caso, o TX ele vai estar no pino 1 e o RX vai estar no pino 0. TX que vai transmitir uma informação e o RX responsável por receber uma informação, receber alguma coisa, um dado externo. Então, dentro dessa lógica, sempre que for possível, evitem utilizar os pinos 0 e o pino 1 do seu Arduino, porque isso pode avacalhar um pouco essa nossa comunicação. Comunicação que também é utilizada para programar o Arduino, ou seja, temos aí uma ampla utilidade dessa nossa comunicação USART. Bom, dentro dessa lógica de TX e RX, mostra para vocês que a comunicação serial ou comunicação USART ela é feita apenas entre dois dispositivos. Comunicação, lembrando que você precisa falar para outra pessoa ou para o outro dispositivo e também receber uma informação, escutar alguma coisa que esse outro dispositivo está falando. Então, o TX de um dispositivo, vamos identificar esse dispositivo 1 aqui como se fosse o nosso Arduino, o TX vai ter que obrigatoriamente enviar uma mensagem, enviar dados pelo barramento que liga-se no RX de um outro dispositivo. Poderia ser um outro Arduino, um outro microcontrolador, um sensor, um atuador, qualquer coisa do tipo. Então, esse RX vai ser utilizado para receber a informação e, no caso contrário, o TX desse outro dispositivo envia uma informação para o RX do nosso Arduino, do nosso dispositivo 1 aqui identificado. Bom, mas se por um acaso a gente quiser amplificar, fazer com que dois ou mais dispositivos consigam receber ou até enviar mensagem, olha, vamos ter um pequeno problema, porque olha só, se por um acaso nós tivermos dois transmissores, como é mostrado aqui nessa imagem à esquerda, este transmissor, esse TX, vai ter que obrigatoriamente ser conectado ao RX desse nosso receptor. E também o TX desse segundo transmissor vai ter que conectar-se também no mesmo RX desse receptor. Ou seja, se por um acaso nós fizermos com que os dois enviem mensagens ao mesmo tempo, a gente vai ter um problema, porque o receptor, primeiro, não vai saber de quem que está vindo a mensagem e, segundo, pode haver problema que se por um acaso os dois tentarem falar ao mesmo tempo, temos um problema relativamente sério aqui. Agora, no caso do TX desse carinha conectar no RX, a gente vai ter essa outra
imagem. Então, esse TX, nesse nosso transmissor, neste caso, vai ter que se conectar no RX dos dois. Ou seja, a gente consegue enviar mensagem para os dois ao mesmo tempo. Nós nunca vamos conseguir transmitir uma mensagem de um dispositivo para um único dispositivo ou para o outro dispositivo de forma separada. As mensagens, nesse caso, seriam sempre em broadcast. Então, temos também um outro problema aqui, neste caso, como é mostrado. Mas, já que a nossa comunicação USART ela é muito utilizada, ela é muito fácil de ser implementada, focando sempre em ponto a ponto na comunicação na arquitetura P2P ou peer-to-peer, então a gente tem a programação. Vamos focar aqui na programação USART propriamente dita. Programação que vai estar envolvendo aí as funções que a gente chama, que a gente identifica pelo nome serial. Programações que a gente não precisa adicionar nenhuma biblioteca, não precisamos modificar nenhum registrador, nem nada relacionado. Então a programação vai ser muito simples, muito fácil de ser desenvolvida. E elas vão estar aqui identificadas a partir desses códigos, como eu mostro para vocês. Códigos de configuração, serial.begin ou serial.end. Códigos de controle ou de entrada e saída também. E aqui uma função de interrupção, a nossa void serial event. Vamos lá, vamos analisar esse sistema dentro de um projeto específico, dentro de um caso que a gente já analisou, que é o caso, a prática de entrada e saída analógica. Neste problema, a gente já viu, a gente já analisou esse desenvolvimento na aula passada, então sugiro a vocês voltarem lá, reverem a aula para lembrar mais ou menos como é que é a lógica que a gente trabalhava aqui, a ideia de fazer leitura de corrente a partir desse Arduino, piscar os LEDs e assim por diante, porque na aula de hoje nós vamos ainda manter esse mesmo projeto, como é mostrado aqui esse código antigo que a gente já tinha desenvolvido, mas vamos fazer uma pequena alteração, porque os LEDs vão piscar a partir do Duty Cycle, mas o Duty Cycle ele vai ser recebido via serial. Então temos aí uma diferença relativamente simples, mas vai fazer uma diferença relativamente grande neste código que a gente vai desenvolver. Então, para iniciar, vamos fazer uma pequena modificação no nosso void setup, essa indicação aqui de inicialização da nossa comunicação serial, comunicação que eu identifico por uma velocidade, neste caso, velocidade de 9600. Bom, se por um acaso nós quiséssemos finalizar a programação, a comunicação serial, em qualquer parte da programação seria possível através do comando serial.end, algo bem intuitivo, né? No caso da void loop, vamos aqui utilizar a comunicação serial para fazer com que a gente consiga perceber, a gente consiga ver de fato qual que é a corrente que a gente está calculando. Ou seja, a gente recebe a informação em bits, a gente faz diversas transformações para no final receber essa corrente. Então, a gente espera que a nossa corrente seja relativamente próxima do valor que a nossa fonte está gerando. Então, temos aqui essa possibilidade de identificar, de verificar se realmente o nosso cálculo está batendo com aquilo que o nosso sistema está desenvolvendo de fato. Bom, para isso, utilizamos a função serial.print, que vai simplesmente mostrar uma mensagem, como é mostrado aqui, ou também uma variável, nesse caso da enchant, ou também a gente pode utilizar serial.println. Esse ln vai ser responsável por finalizar a mensagem, fazer uma quebra de linha. Seria como se fosse um /n aqui, esse nosso ln. E aí, para receber a informação, como eu já havia falado, vamos utilizar a nossa função de interrupção event serial, como é mostrado aqui. Esse event serial que vai fazer a interrupção somente quando alguma coisa entrar dentro dessa nossa
comunicação serial que essa função vai rodar. Dentro dessa função, vocês conseguem perceber que a gente utiliza aqui a nossa serial.available, porque a gente pode receber uma informação relativamente grande. Então, neste caso, a serial.available vai ficar responsável por identificar, por verificar a todo momento se existe alguma coisa disponível nessa nossa entrada serial. E aqui eu recebo essa informação através da função serial.parseInt. Essa parseInt, ela é responsável por juntar as minhas informações que estão sendo enviadas e no final gerar um único valor inteiro aqui dentro dessa minha variável inSerial. Mas eu também poderia utilizar a função serial.read, serial.read que seria responsável por receber apenas 8 bits, uma informação no formato char aqui. Também funcionaria, mas a gente teria que basicamente desenvolver uma lógica aqui para fazer essa transformação de char para int. Nada muito difícil, mas geraria aí um probleminha um pouco maior. Mas temos aqui a identificação mostrada, a comunicação serial. Espero que vocês tenham percebido como é fácil desenvolvê-la e espero também que vocês utilizem na grande maioria dos seus sistemas, seja para simular, seja para testar, seja para verificar como é que o seu programa está fluindo. Ela é muito importante e muito utilizada também para essa finalidade. Valeu, gente! Na próxima aula nós vamos analisar uma outra comunicação que o Arduino também faz. Até a próxima!